Ok, vamos continuar a série Cristo Glorificado, uma série de 4 pequenas pregações, como são características das pregações pela manhã. Na primeira, já vimos onde Cristo está hoje, já respondemos, ao lado direito do Pai, no céu. Como chegou lá, já vimos que de uma maneira sobrenatural, e podemos dizer, como a Bíblia diz, é pelo poder de Deus é que ele chegou lá. Não sabemos mais detalhes do que isto. Como é que ele está em termos de poder, quando se pensa no estado humilhado em que ele esteve aqui, apesar de que mostrou muito poder ao ressuscitar pessoas e fazer curas espetaculares, mas ele veio humilde, se deixou caluniar, se deixou esbofetear, se deixou ser furado com lanças, se deixou morrer, finalmente, numa cruz. Então ele esteve aqui, bateram nele, parece que muito fraquinho, e infelizmente muitos têm essa ideia dele, mas ele disse que estaria assim, ele veio como servo, ele veio para nos dar exemplo, e ele de fato, algumas vezes ele disse, eu poderia chamar um monte de anjos para vir aqui, me ajudarem, mas eu não quero, não vim para isto. Então, na primeira vinda, nós sabemos como é que ele esteve aqui, não usando plenamente os seus poderes divinos. Mas e hoje? Aí já vimos pelas Escrituras que ele está no uso do pleno poder, já reassumiu todo o poder, toda a sua glória, desde que voltou aos céus, após a sua ressurreição, depois de 3 dias de morto. Aí vem a pergunta, o que ele está fazendo lá? Uma pergunta tanto quanto natural, lógica que se faça, muito bem, eu já sei que Jesus está no céu, já sei que ele está à direita de Deus, já sei que ele chegou lá pelo poder de Deus, já sei que ele está extremamente poderoso, ótimo, mas fazendo o quê? Se é que a gente pode ousadamente fazer essa pergunta a Deus. Pode, desde que a gente se conforme com a limitação da resposta. E a resposta é limitada. A Bíblia nos diz, sim, algumas coisas que ele está fazendo lá. Mas nós não entendemos nem o que a Bíblia explica que ele está fazendo lá. Não entendemos bem. Então vamos nos conformar com a limitação da resposta bíblica, que certamente é limitada pela vontade dele de guardar algumas coisas sem revelar, e pela nossa própria incapacidade de entendermos tudo. Ele próprio disse isso. Vamos ver 2 coisas hoje, com relação a esta resposta, o que ele está fazendo lá. Vamos tratar de 4, 2 hoje e 2 na próxima mensagem pela manhã. Primeiro, preparando-nos lugar. Hoje ele está preparando lugar para nós. João capítulo 14, versículos 2 e 3. Vamos lá. João capítulo 14, versículo 2 e 3, diz: na casa de meu pai, ele está falando aqui, há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se parássemos aqui, poderíamos pensar, bom, ele já voltou, com 1 semana ele preparou tudo, está lá, 2000 anos, tudo preparado, nos esperando. Mas tem o versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Dá vontade de pregar em cima desse versículo, pela maravilha de saber que Jesus está preparando lugar para nós. E as delícias de a gente aplicar isso no nosso dia a dia. Mas não vou entrar neste aspecto. Quero apenas chamar a atenção de uma coisa. Ele disse que quando tivesse tudo preparado, ele voltaria. Mas ele não voltou
ainda. Então, dá a entender, é muito razoável que nós pensemos, ele ainda está na atividade de nos preparar lugar. O que que isto envolve, pastor? Exatamente, não sei. Não sei. Seria especulação. Porque a quantidade de lugares ainda não está igual à quantidade de crentes da igreja que ele ainda vai salvar antes de voltar para reinar aqui 1000 anos. Eu não sei, seria especulação. Ainda tem detalhes que ele está ainda aprontando lá? Não sei. Eu sei uma coisa, é que é muito gostoso saber que Cristo está lá preparando lugar para mim, para você que o tem como Salvador, que é salvo nele. Ora, a gente imagina que um parente querido, um amigo querido, está contando com a nossa ida lá, no feriado, para tirar umas férias, passar um tempo, visitar. A gente curte saber que o outro, e ele avisa, né? Estou aqui preparando um lugar para você, comprei um colchão novo, comprei um ar-condicionado, que aqui está muito quente, e a gente vê a vibração do outro preparando lugar para você, e você vibra também. É muito gostoso, pois está acontecendo isto hoje. Alguém muito querido nosso está preparando lugar para nós, é fato. Então, o que eu quero dizer é que, embora não saibamos explicar exatamente o que significa isso, podemos tirar muitas conclusões. Aliás, no Velho Testamento era comum referência à casa de Deus. Salmo 23, famosíssimo Salmo de Davi, no versículo 6, ele dizendo que vai habitar na casa do Senhor para todo o sempre. 1000 anos antes de Cristo, Davi escreveu isso. Salomão, quando faz a sua oração, pede a Deus: Senhor, sua santa habitação, quando tu olhar para cá. Isaías fala: olha da tua santa habitação. Então, já no Velho Testamento havia essa noção clara de um lugar que era a casa de Deus, onde Deus morava. E uma ideia de altitude, não é altitude medida em metros, nem em quilômetros, nem em pés, mas quando diz: olha para cá, de onde tu estás, da altura onde tu estás, olha para nós aqui embaixo na terra, uma ideia não física, mas uma ideia de poder de Deus, que Ele está acima, e é óbvio, da sua criação. Então, nós podemos afirmar muitas coisas. Por exemplo, nós vamos morar na casa do próprio Deus, que é o nosso Pai. Faz muito sentido pensar num filho morando na casa do Pai, pelo menos em termos humanos, até um certo ponto, até o filho adquirir idade adulta e tal. Mas faz muito sentido a ideia de, primeira coisa quando você pensa em filho, morando com o pai que nasceu, o filho vai crescendo, aquela ideia. E nós estaremos então morando na casa do nosso Pai. E há algumas culturas, especialmente culturas orientais, em que o filho fica ali numa vilazinha, morando com a mulher e os filhinhos que vierem, e o irmão dele ali, e os velhos ali, tudo pertinho. Então, ele, de uma certa forma, eles não vão morar no outro bairro da cidade, ou noutra cidade. É comum isto. Eles ficam ali, juntinhos, uns dos outros, a família crescendo e bem juntos. Tem pessoas que têm recurso e tudo, e tem um prédio, e tem o prazer de comprar um apartamento para cada filho, e fica ali todo mundo junto. Saiu da casa do pai, no sentido de que, literalmente agora não está mais lá, casou e ficou adulto e tal, mas está pertinho, é gostoso. Todo pai, toda mãe gostaria muito de ter os filhos mesmo adultos, pertinho. Pois nós vamos ter essa alegria de estar com o nosso Pai o tempo todo. Segunda coisa que a gente aprende: existe lugar para todos os crentes. Seria estranho de fato não haver, mas ele disse explicitamente: haverá grande conforto, porque eu vou preparar lugar. Uma ideia de uma atenção muito pessoal do próprio Jesus Cristo, uma atenção grande, uma concentração dele. Eu vou preparar lugar. Acabou o cano quebrado, acabou o vazamento na chuva, acabou o assalto,
de madrugada. Acabou o vizinho incômodo que coloca uma música horrível às 4 horas da madrugada na farra. Acabou. Casa apertada, alugada e tendo que sair todo ano que o dono pede, comprada pela Caixa Econômica em 38 anos para pagar. Acabou. Coisa boa. O próprio Jesus está providenciando lugar hoje. Aí vem o nosso tema, né? É Cristo glorificado hoje, como é que ele está hoje. E quando tudo estiver pronto, ele volta. Então há um objetivo aí. Marco. Aprontou tudo no céu, ele volta. Então tem coisa lá que não está pronta? Tem. Eu não sei em que sentido que isso significa, estou sendo honesto com vocês, mas ele está aprontando para nós, porque ele disse, estaremos eternamente perto dele. Então fica aí essa primeira atividade de Cristo hoje, preparando o lugar para você morar no céu. É muito, muito significativo isso, ou pelo menos deveria ser para nós. Eu fico imaginando o prazer dele nos preparando lugar. Ele morreu para nos dar vida, para nos salvar. Ele veio para este mundo, sofreu terrivelmente, com o objetivo de nos ter para ele. E ele disse lá em João 17 para o Pai, que o que ele queria mesmo é que aqueles que o Pai dera para ele, que ficassem o tempo todo com ele, para que vissem a glória dele. Pois nós vamos ver a glória dele, bem pertinho dele. Só isso deve ser muito poderoso em nós, nos momentos de angústia, de tristeza, de incerteza. Não, mas isso aqui, eu sei onde é que vai terminar. Eu sei onde é que vai terminar. É no céu e eu morando lá. Não é papo, não é lenda, não é ficção. É muito mais real do que um beliscão que você dá em você mesmo e dói. E é real, às vezes a pessoa, será que eu estou acordado, estou sonhando, estou dormindo? Aí tem aquela ideia de beliscar para ver se está acordado. Pois pode se beliscar à vontade, que ainda é pouco, dentro da realidade de que isto aqui é fato, não é sonho, não é delírio. Segunda atividade de Jesus Cristo hoje, João capítulo 14, versículo 16. João 14, 16 e 17, aí eu vou ler do 25 ao 26. Diz assim: E eu, Jesus falando, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Que Consolador é esse? Ele explica: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Pule para o 25, versículo do mesmo capítulo. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, olha aí com toda clareza, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Pule para o capítulo 16 de João, logo a seguir. João 16, agora do versículo 7 até o 14. Ainda Jesus falando: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Está aí. Atividade dele. João 14 fala que o Pai enviará em nome dele. Afinal de contas, quem envia o Espírito Santo é o Pai ou o Filho? Resposta muito fácil: ambos. Eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, retomando agora em João 16 e 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado.
Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então Jesus diz claramente que ele tem uma missão, teria uma missão a partir do momento que chegasse no céu. Então ele diz para os discípulos aqui na terra: pessoal, eu tenho que ir porque eu não vou ficar aqui o tempo todo com vocês, eu vou preparar lugar para vocês e eu vou voltar. Ah, vamos ficar órfãos, vamos ficar sócios e tal. Vão não, eu vou mandar o Consolador. Em outra passagem tem o outro Consolador, como se ele próprio fosse o primeiro. Eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. Pois mande logo. Eu não posso mandar enquanto eu não estiver lá. Faz parte do projeto divino, dentro do plano da salvação dos homens. Exige assim o plano de Deus. Eu volto e eu envio o Espírito Santo para cá, para a terra, para atuar entre os homens. E meu Pai também está nesse processo. O meu Pai envia em meu nome e eu próprio envio, uma missão conjunta do Espírito Santo. Então ele vai, vamos dizer, me substituir num certo sentido, vai consolar vocês com a minha ausência. Então o próximo passo é: e o que o Espírito Santo faz então comigo? Para substituir a ausência de Cristo, ou me consolar? Não sei nem se você já tinha pensado nisso, que você precisa de consolo pela ausência de Cristo. Que coisa desagradável não ter Cristo comigo ao meu lado. Não posso pegar um telefone e falar com Ele, e não posso entrar num Skype com vídeo e ver Jesus. Não tem internet no céu, meu Salvador, amado, querido, e eu nunca vi o rosto dele, fico só lendo o que as pessoas viram e se admiravam, e eu fico doido para ver o rosto de Jesus Cristo e a voz dele, e cair aos pés dele como João caiu, e ouvir ele dizer: levanta. Ah, eu quero logo, tá, eu queria conhecer tanto Jesus Cristo, o meu querido Salvador. Não, aguente aí que por enquanto não. Ah, mas então eu quero ao menos um consolo. Quando eu digo ao menos um consolo, não é diminuindo o papel do Espírito Santo em nós, que é Deus também, terceira pessoa da Trindade. Mas é evidente, sim, o papel do Espírito Santo de vir no lugar de Jesus Cristo e com a missão de não exaltar a si próprio Espírito, mas exaltar Jesus Cristo. Isso é que muitos dos que se chamam hoje pentecostais ou renovados, e que glorificam demais o Espírito Santo, a ponto de colocarem um símbolo, significando o símbolo do Espírito Santo, no caso uma pomba, uma coisa assim, para mostrar o grande poder do Espírito Santo, exaltando o Espírito Santo de uma maneira distorcida, biblicamente falando, que é uma pena. Sim, o Espírito Santo atua poderosamente em nós. Então exaltar o Espírito Santo e glorificá-lo como Deus que Ele é, tudo bem, mas nunca ao ponto de colocá-lo acima, em termos de exaltação, de glorificação do Senhor Jesus Cristo. Não que Jesus Cristo seja mais importante do que o Espírito Santo, não existe isso no seio da Trindade. Mas em termos do plano da salvação, sim, houve posições das três pessoas da Trindade com relação à salvação do homem. Então o Espírito Santo tem uma missão específica de exaltar Cristo. A igreja é de Cristo, a igreja não é do Espírito Santo, é de Cristo. Agora há o sentido em que óbvio que é do Espírito Santo, que é do Pai, porque os três são um. Mas se a Bíblia separa as missões e separa a atuação de cada pessoa da Trindade, pelo menos em certas divisões da vida cristã, ou de todo o plano de salvação do homem, se ela faz isso, por que nós não vamos fazer? Claro, ele fez isso. Eu vou
ele vem. Eu sou o Consolador, vou mandar outro para vocês que eu vou embora. É Ele que nos ensina isso. Então vamos valorizar muitíssimo a presença do Espírito Santo em nós, porém, não a ponto de jogar uma sombra sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nunca. Porque o Espírito Santo quer exatamente glorificar Cristo. Olha aqui o que o Espírito Santo vai fazer. No crente, habitar no crente. Já lemos isso lá em João 14. E ele habita convosco e estará em vós. Claramente. Eu não vou desenvolver essas doutrinas aqui. Já vou encerrando. Mas eu quero só lembrar esses pontos. Habitar no crente. Glorificar o Senhor Jesus Cristo perante o crente, ou diante do crente. Falar de Jesus Cristo. Exaltá-lo nos nossos corações. Você ama Cristo? Você é crente? Claro, pastores. Adivinha quem colocou este amor no seu coração? O amor que você tem por Cristo? O Espírito Santo. Ele fala aos nossos corações sobre Cristo. Ele exalta Cristo dentro de nós. Pessoas morreram e ainda morrem hoje pelo nome de Jesus Cristo. Por quê? Amor profundo, uma paixão, uma adoração à pessoa de Jesus Cristo. Quem incutiu tão fundo nos corações esse amor por Jesus Cristo? O Espírito Santo de Deus. Ele veio com esta tarefa. Jesus mandou e continua mandando, e é uma atividade contínua, porque todo dia pessoas se convertem, e o Espírito Santo vai habitar em mais um, e mais outro, e mais outro. Então é uma atividade constante de Jesus Cristo, mandar o Espírito Santo vir atuar no mundo, habitar no crente, glorificar Jesus diante do crente, e guiar o crente, orientar, ensinar, lembrar o que Jesus falou. Tudo isso é ministério do Espírito Santo em nós. E no que não tem Cristo, o Espírito Santo tem alguma atividade? Sim, na realidade, talvez eu devia ter até invertido, não sei, porque nós somos crentes hoje, éramos perdidos sem Cristo. Como é que chegamos à condição espetacular de sermos crentes? Quem foi que mexeu comigo para que eu resolvesse considerar a sério a pessoa de Jesus Cristo? Digo a sério, de maneira mesmo profunda. O Espírito Santo. Quando ele for, ele vai convencer o mundo, as pessoas, do pecado. E ele disse aqui, pecado porque não creram em mim. Então é um pecado, o pecado de resistir à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo continuamente envia o seu Espírito, o Espírito dele, o Espírito do Pai, para fazer esse trabalho na humanidade. Ele convence muitos do pecado e leva-os à fé em Cristo. Passa então a habitar neles e a orientá-lo. E aí quem leva ao arrependimento é o Espírito Santo, é papel dele. E o de Cristo, enviá-lo. Está o tempo todo ligado, concentrado nesta atividade de atuar na raça humana com relação à pessoa dele próprio, Cristo, convencendo alguns do pecado, da rejeição à pessoa dele próprio, Cristo. E a esses que são convencidos, o Espírito Santo habita neles. Então, é um privilégio eu pensar: sou salvo, coisa boa, prego o evangelho para um amigo, para outro, mas pare um pouco, como é que eu cheguei aqui, hein? Nessa condição de ser salvo, como é que eu cheguei aqui? Porque papai disse que eu sou muito inteligente, desde que eu nasci. Não, é porque eu li muito, li livros e livros e livros sobre religião e concluí que Jesus é o mais razoável desses todos. Não, porque eu visitei muitas igrejas, tudo é terreiro de Umbanda, tudo que é religião por aí, eu fui atrás, fui,
e resolvi que o mais razoável mesmo é o cristianismo. Não, não é nada disso que definiu. Você pode até ter feito isso, ou uma parte disso, ou eu ter feito uma parte disso, e faz parte do ser humano buscar e averiguar, e ler e pensar, tudo bem, mas nada disso responde à pergunta: como é que eu, crente, cheguei a ser salvo? Porque Jesus Cristo está hoje, morreu por mim, ressuscitou, voltou ao céu e está superativo hoje a favor dos homens. Muitos pensam que o que ele tinha que fazer pela humanidade já fez. Esteve aqui, morreu, ressuscitou, voltou ao céu, está lá à direita do Pai, comandando o universo inteiro, e pronto. O que ele tinha que fazer com relação aos homens, ele já fez na cruz. Não! Há ainda atividade de Cristo hoje, com base na cruz, para aplicar o poder do que ele fez na cruz. O que adiantaria para mim, para você, a cruz de Cristo, oferecendo salvação, se você não tivesse a menor condição de entender aquilo que o ser humano de fato não tem, entender profundamente? Como é que iríamos usufruir? Só a geração que estava viva na época dele. Agora ninguém ia ler, não entender nada e ficar assim mesmo. Não, mas alguma atividade dele hoje foi feita em mim, enviou o Espírito Santo. Vá salvar aquele. Mexe no coração de muitos, aí já é uma coisa também que transcende a nossa inteligência, não é nem inteligência, nosso conhecimento, porque ele não salva todos, mas todos que são salvos foram salvos pelo Espírito Santo. Pois se alegre nisto, que Cristo está ativo hoje pela humanidade, e ativo em você que já foi salvo, ativo, muito ativo na sua vida. E o que não foi salvo, pensa: eu quero essa atividade dele hoje de enviar o Espírito Santo para mim, para me convencer do meu pecado e me levar aos pés de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de sabermos que Cristo trabalha por nós. Interessante que todas as 4 atividades que nós vamos ver, já vimos 2 hoje, todas se referem a atividades dele em prol de pessoas, em prol de seres humanos. É o grande Salvador, é o grande compadecido dos pecadores. Obrigado por Cristo em nossas vidas, não somente há 2000 anos, quando ele esteve aqui, viveu, morreu por nós, sofrendo muito, depois ressuscitou, mas obrigado por Cristo não somente ali, Senhor Deus, mas por ele hoje, pelo que ele faz em nossas vidas. E é extremamente agradável saber que esse Jesus Cristo, essa pessoa, está preparando lugar para mim, para qualquer irmão na fé, para estarmos sempre com ele, Cristo, na tua presença também. Em nome dele, Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.